exército de Hamilton na praia. Cerca de 4 meses depois, os aliados desistiram de seu ataque a Galípoli e evacuaram suas tropas. Que tal fazer um curso gratuito de Python com 8 horas de duração? São 4 aulas com 2 horas. Galípoli e evacuaram suas tropas. Interpretação. Ao planejar a invasão em Suvla, Hamilton pensou em tudo. Ele compreendia a necessidade do elemento surpresa, enganando os turcos quanto ao local de desembarque. Ele dominava os detalhes logísticos de um complexo ataque anfíbio. Localizando o ponto-chave Tequietip de onde os aliados podiam romper o impasse em Galípoli, ele traçou uma excelente estratégia para chegar até lá. Ele até tentou se preparar para as contingências inesperadas que sempre podem acontecer em batalha. Mas ignorou a única coisa mais perto dele, a cadeia de comando, e o circuito de comunicações pelo qual ordens, informações e decisões circulariam de um lado para o outro. Ele dependia desse circuito para lhe dar controle da situação e lhe permitir executar sua estratégia. Os primeiros elos na cadeia de comando eram Stopford e Hammersley. Ambos morriam de medo de riscos, e Hamilton errou ao não se adaptar às fraquezas deles. Sua ordem para chegarem até Tequietip foi polida, civilizada e pouco enérgica. Stopford e Hammersley a interpretaram segundo seus temores. Eles viram Tequietip como uma meta possível de ser alcançada depois de garantidas as praias. Os elos seguintes da cadeia eram os coronéis que liderariam o ataque a Tequietip. Eles não tinham nenhum contato com Hamilton em sua ilha ou com Stopford em seu barco, e Hammersley estava ocupado demais para liderá-los. Eles mesmos estavam aterrorizados com a ideia de agir por conta própria e talvez atrapalhar um plano que nunca tinham entendido. Eles hesitavam a cada passo. Abaixo dos coronéis estavam oficiais e soldados que, sem liderança, foram deixados vagando pela praia como formigas perdidas. A imprecisão no topo virou confusão e letargia na base. O sucesso dependia da velocidade com que as informações podiam passar em ambas as direções ao longo da cadeia de comando, de modo que Hamilton pudesse compreender o que estava acontecendo e se adaptar mais rápido do que o inimigo. A cadeia foi quebrada, e Galípoli foi perdida. Quando o fracasso assim acontece, quando uma oportunidade de ouro escorre por entre seus dedos, você naturalmente procura uma causa. Talvez você culpe seus oficiais incompetentes, sua tecnologia imperfeita, sua inteligência defeituosa. Mas isso é olhar para o mundo de trás para frente, é garantia de mais fracassos. A verdade é que tudo começa de cima. O que determina seu fracasso ou sucesso são o estilo de liderança e a cadeia de comando que você traça. Se suas ordens são vagas e sem entusiasmo, ao chegarem ao campo de batalha não terão sentido. Deixe as pessoas trabalhando sem supervisão e elas retornarão a seu estado natural de egoísmo. Elas verão em suas ordens o que querem ver, e o comportamento delas promoverá seus próprios interesses. A não ser que você adapte seu estilo de liderança às fraquezas das pessoas em seu grupo, é quase certo terminar com uma ruptura na cadeia de comando. As informações no campo de batalha vão demorar muito para chegar até você. Uma cadeia de comando adequada e o controle que ela lhe dá não acontecem por acaso, é sua criação, uma obra de arte que requer atenção e cuidado constante. Ignore-a por sua própria conta e risco. Como são os líderes, assim, como uma regra, serão os homens abaixo deles. Xenofonte, 430, 355, a.C. Controle remoto. No final da década de 1930, o brigadeiro George C. Marshall, de 1880 a 1958, pregava a necessidade de uma grande reforma militar.
O exército tinha muito poucos soldados, eles eram mal treinados, a doutrina corrente não era adequada à tecnologia moderna e a lista de problemas continuava. Em 1939, o presidente Franklin D. Roosevelt teve de escolher seu próximo chefe do Estado-Maior do Exército. A indicação era crítica, a Segunda Guerra Mundial tinha começado na Europa, e Roosevelt acreditava que certamente os Estados Unidos estariam envolvidos. Ele compreendia a necessidade de reforma militar, portanto passou por cima dos generais mais antigos e experientes e escolheu Marshall. A indicação foi uma maldição disfarçada, pois o Departamento de Guerra era irremediavelmente disfuncional. Muitos de seus generais tinham egos monstruosos e o poder de impor suas maneiras de fazer as coisas. Oficiais mais antigos, em vez de se aposentarem, assumiam cargos no departamento, acumulando bases de poder e feudos que faziam todo o possível para proteger. Um lugar de feudos, desperdícios, quebras de comunicação e tarefas sobrepostas, o departamento era uma bagunça. Como Marshall poderia reformar o exército para uma guerra global se não o podia controlar? Como ele podia criar ordem e eficiência? Cerca de 10 anos antes, Marshall havia servido como comandante auxiliar da Escola de Infantaria em Fort Benning, na Geórgia, onde havia treinado muitos oficiais. Enquanto serviu ali, ele foi registrando em um caderno os nomes de rapazes promissores. Logo depois de se tornar chefe do Estado, Marshall começou a aposentar os oficiais mais velhos no Departamento de Guerra e a substituí-los por estes homens mais jovens a quem havia treinado pessoalmente. Estes oficiais eram ambiciosos, compartilhavam seu desejo de reforma, e ele os incentivou a falar o que pensavam e a mostrar iniciativa. Entre eles, incluíam-se homens como Omar Bradley e Mark Clark, que seriam cruciais na Segunda Guerra Mundial, mas ninguém era mais importante do que seu protegido, com quem Marshall passava a maior parte do tempo, Dwight D. Eisenhower. O relacionamento começou dias depois do ataque a Pearl Harbor, quando Marshall pediu a Eisenhower, então um coronel, para preparar um relatório sobre o que deveria ser feito no Extremo Oriente. O relatório lhe mostrou que Eisenhower pensava como ele a respeito de como dirigir a guerra. Nos meses seguintes, ele manteve Eisenhower na divisão de planos para a guerra e o observou de perto. Os dois homens se encontravam todos os dias, e nesse período Eisenhower assimilou o estilo de liderança de Marshall, seu modo de conseguir que as coisas fossem feitas. Marshall testou a paciência de Eisenhower indicando que planejava mantê-lo em Washington em vez de lhe dar as atribuições em campo que ele tanto queria. O coronel passou no teste. Muito parecido com o próprio Marshall, ele se dava bem com os outros oficiais mas se impunha silenciosamente. Em julho de 1942, quando os americanos se preparavam para entrar na guerra lutando junto com os ingleses na África do Norte, Marshall surpreendeu a todos ao nomear Eisenhower comandante do Teatro de Operações Europeu. Eisenhower nessa época era um tenente-coronel mas ainda relativamente desconhecido, e em seus primeiros meses no cargo, enquanto os americanos passavam mal na África do Norte, os britânicos clamavam por uma substituição. Mas Marshall ficou do lado de seu homem, oferecendo-lhe conselhos e incentivo. Uma sugestão importantíssima foi a de Eisenhower cultivar um protegido, como Marshall tinha feito com ele uma espécie de assessor ambulante que pensasse como ele e funcionasse como mediador com os subordinados. A sugestão de Marshall para o posto foi o Major-General Bradley, um homem que ele conhecia bem. Eisenhower aceitou a ideia, essencialmente duplicando a estrutura do corpo de assistentes que Marshall havia criado no Departamento de Guerra. Com Bradley colocado,
Marshall deixou Eisenhower sozinho. Marshall posicionou seus protegidos por todo o Departamento de Guerra, onde eles tranquilamente divulgaram seu estilo de fazer as coisas. Para facilitar a tarefa, ele cortou o desperdício no departamento com total crueza, reduzindo de 60 para 6 o número de delegados que se reportavam a ele. Marshall detestava excessos. Seus relatórios para Roosevelt o fizeram famoso por sua habilidade de resumir uma situação complexa em poucas páginas. Os 6 homens que se reportavam a ele descobriram que qualquer relatório que tivesse uma página a mais simplesmente não era lido. Ele ouvia suas apresentações orais com embevecida atenção, mas assim que fugiam ao assunto ou diziam algo mal pensado, ele desviava o olhar, entediado, sem interesse. Era uma expressão que eles temiam. Sem dizer uma palavra, ele deixava claro que não tinha gostado e que era hora de irem embora. Os 6 assistentes de Marshall começaram a pensar como ele ia exigir daqueles que a eles se reportavam a mesma eficiência e o mesmo estilo simplificado de comunicação que era exigido deles. A velocidade das informações fluindo de cima para baixo agora era 4 vezes maior. Marshall transpirava autoridade, mas jamais gritava e jamais desafiava os homens frontalmente. Ele possuía um dom para comunicar seus desejos indiretamente, uma habilidade que era ainda mais eficaz já que fazia seus oficiais pensarem sobre o que ele queria dizer. O brigadeiro Leslie R. Groves, diretor militar do projeto para o desenvolvimento da bomba atômica, certa vez chegou ao gabinete de Marshall para conseguir que ele autorizasse um orçamento para gastos no valor de $100 milhões. Encontrando o chefe do Estado imerso em papeladas, ele esperou enquanto Marshall comparava com atenção documentos e fazia anotações. Finalmente, Marshall descansou a caneta, examinou o pedido de $100 milhões, assinou e devolveu a Groves sem uma palavra. O brigadeiro agradeceu e estava se virando para sair quando Marshall finalmente falou: "Talvez esteja interessado em saber o que eu estava fazendo." Estava preenchendo um cheque de US cifrão 3,52 para as sementes de grama de meu quintal. Tem uma ferramenta que se chama HeyGen, que ela cria vídeo no seu lugar. Olá, o que você está vendo? Quintal. As milhares de pessoas que trabalharam como subordinadas de Marshall, seja no departamento de guerra ou no exterior no campo de batalha, não precisavam vê-lo pessoalmente para sentir sua presença. Elas a percebiam nos relatórios concisos, mas perspicazes, que seus assistentes lhes entregavam, na velocidade de suas respostas a perguntas e requisições, na eficiência do departamento e no espírito de equipe. Eles a sentiam no estilo de liderança de homens como Eisenhower, que haviam assimilado a maneira diplomática, mais enérgica de fazer as coisas. Em poucos anos, Marshall transformou o Departamento de Guerra e o Exército dos Estados Unidos. Poucos realmente compreenderam como ele tinha feito isto. Interpretação. Quando Marshall se tornou chefe do Estado-Maior